Juices, vapes e pods. É muito provável que, caso você veja um desses numa loja, você se sinta tentado a usá-lo. Eles são legais, divertidos, personalizáveis e podem ser bem caros. Dito isso, não é de se espantar que quase 1 a cada 10 adolescentes entre 14 e 17 anos no Brasil estejam utilizando os famigerados vapes. Será um novo tipo de prova social adolescente? Se todo mundo está usando, é porque deve ser bom, deve ser legal. A narrativa é que ele é mais seguro que o cigarro, mas não é isso o que as pesquisas mostram, porque a facilidade do uso pode fazer com que eles sejam muito piores. Cid, eu lembro que com 13 eu já tomava umas, experimentei cigarro e detestei lá por volta dos 15. E o meu lance era querer me livrar de umas emoções que eu não entendia muito bem, mas eu também queria ser descolado, queria me divertir. Tive muitos momentos pesados na adolescência, mas eram outros tempos, né? Hoje a gente tem os vapes, que são uma espécie de cigarros cyberpunk, né? Uma mistura de arte, tecnologia, comportamento transgressor e pertencimento. E para esses tempos modernos, finalmente, né? Finalmente, temos uma pesquisa que considera a saúde mental como um fator importante nessa relação entre adolescência e nicotina. A notícia é triste e vem de uma pesquisa muito robusta. 80 mil jovens pesquisados no Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Cid. Rafa, tu falou da tua experiência, né? E eu também tive experiência com cigarro na adolescência, mas eu lembro que quando eu era pequeno, por conta da referência que eu tinha com o meu avô, e aí ele fumante, a primeira experiência que eu tive foi lá pegar uma bituquinha no quintal de casa e acender para ver como é que é, né? Aquela escondidinha, né? E aí não era nem pelo movimento, mas era pela curiosidade, né? Se essa pessoa que é referência para mim faz, né? O que tem ali? Eu vou querer fazer também. E aí depois na adolescência também, muito pelo jovem querer se sentir pertencente a algum grupo, né? E aí eu sempre fui do pessoal que andava com o pessoal que tocava violão, gostava de música, né? E um rock and roll. Na minha época se falava muito de um movimento punk, né? Um movimento ali anarcocapitalista e, né, beirando a marginalidade. Mas era um grupo onde eu me sentia pertencente, muito por conta dessa questão da música, e aí era algo presente, o cigarro. Eu lembro que aí eu fumava o cigarro e me dava dor de cabeça, e por conta disso que eu não dei sequência, né? Só que aí, vamos lá, naquele momento era muito mais uma fuga, uma expressão que eu queria ter, me sentir pertencente. E aí esse movimento dos jovens e dos adolescentes, a gente até percebe que continua nesse mesmo ciclo, né? Se sentir pertencente. No meu contexto aí de infância, ainda era forte o cigarro, e aí hoje em dia a gente tem muito forte a questão do vape, né? Então ele mudou, ele saiu aí, né, de uma maneira e ele modernizou para outra. Ouço muito sobre os pendrive, né? Tá fumando um pendrive aí. É muito similar mesmo. Só que vamos lá, né, Rafa? Olha o quanto que a indústria ela vai se renovando constantemente, né? E aí o que a gente vê por trás desse vape é um marketing pesado também, né? De que aí ele tem um cheirinho, ele tem uma corzinha que agrada, né? Ele é bonito, ele é legal. Ele é colecionável. Ele é colecionável. É colecionável, essa eu não sabia. Tipo assim. E é uma maneira também de você mostrar um pouco a sua identidade, né, Cid? Você pertence ao grupo, é uma coisa, né? Tipo assim, você já amadureceu o suficiente, é quase uma coisa assim, né? E a partir do momento que você usa o vape, você se destaca também de outras pessoas que usam o vape.
né? Eu vi que tem vapes que custam R$ 700, né? Tem uns baratinhos, mas assim, é uma outra onda. A indústria ela vai criando várias coisas em volta dos vapes, né? Para ganhar cada vez mais dinheiro. Essa questão de colecionável que você falou, né? Por serem personalizáveis, então vira também uma questão de identificação de classe social, porque se você pode comprar um de 150, às vezes tem um amigo que pode comprar o de 300, outro pode comprar o de 600, então vira um outro jogo, né? E entre os adolescentes que estão nessa fase de querer pertencer a algum grupo, a gente sabe como isso é extremamente relevante, né? Existe a questão do bullying, que é uma questão oposta a isso, né? Onde todo mundo ou algum grupo malha uma pessoa específica, né? Por questões que ela considera esquisita. Então, existe a questão da exclusão extrema, porque existe essa também demanda social dos adolescentes de fazer parte de um grupo, de ser aceito por um grupo, de ter amigos, né? E aí onde entra essa questão da pesquisa, onde foram pesquisados 80 mil jovens, né, em países de primeiro mundo, o que eu gostei, na verdade, porque mostra que não é uma questão de falta de recursos, é uma questão de realidade social que está vingando hoje, né? Essa questão de pertencer a um grupo. E aí, Rafa, a gente não pode tratar desse assunto com moralismo, né? A gente não pode Uhum, criminalizar o jovem também. Até porque o que uhum, está na nossa mão é tentar entender o porquê, né? O que está por trás desse movimento. É, muito se ouvia falar que aí ia se diminuir o cigarro, e na verdade se diminuiu o uhum. cigarro, só que ele fez essa Direto. troca, né? Teve essa mudança. Então, assim, por que será que esse adolescente, os jovens, cada vez mais eles estão tendo essa busca, essa fuga, né? Será que eles estão conseguindo se comunicar, né? Será que esse vape, esse uso, digamos assim, até abusivo, ele é reflexo de uma dor que está invisível, né? De algo que precisa ser ouvido? Pegando esse contexto, né? Quando eu recebo os adolescentes no consultório, muitos não sabem nem se expressar, né? A sintomatologia é uma sintomatologia pesada e muitas vezes de ansiedade, né? Ou até a própria questão da depressão, que é forte. Só que aí esse jovem ele não sabe nem expressar o que está acontecendo, entendendo dentro da sua rotina aquilo que está levando ele a essa Uhum. busca, né? Porque para ele pode ser uma coisa muito obscura essa questão de prova social, né? Eles não sabem que existe esse termo, que esse termo é utilizado, né? Que é uma questão que todo mundo faz e se eu não fizer parece que eu sou estranho, né? Ele não sabe muito bem explicar isso. Então ele acha que é uma coisa que a gente não vai entender, que os adultos não vão entender. Ele acha que está acontecendo pela primeira vez com ele, né? Que os velhos já são de outra época, não entendem isso. Existe essa questão de uma limitação de reflexão sobre isso, né, Cid? E aí o nosso papel aqui é estar trazendo esse contexto, mas de uma maneira leve também. Não adianta a gente Uhum, vir aqui e pregar o que é certo e o que é errado, porque não é dessa uhum, maneira que tem mudança, uhum, né? E se a gente for fazer aí um olhar geracional, sempre vai dar a entender que a nossa geração é melhor do que a que está vindo, né? Sem se dar conta que o mundo está se transformando cada vez mais é. rápido e é Não um adianta a gente reflexo, né? julgar o mundo de hoje, julgar o mundo de hoje com o olhar de antes, né? Porque o mundo era diferente, os critérios eram diferentes, as provas sociais eram diferentes, né? As provas de sucesso, as provas de entrar em grupos, era você ter trabalho, ainda é uma questão essa, de você ter um trabalho, mas não é tanto igual antes, né? Eu acho que é mais uma questão de você ser bem-sucedido, mas não necessariamente ter um trabalho. Então, as provas sociais mudam, as demandas mudam, e a gente tem que acompanhar o que está acontecendo agora, hoje, tem desse jovem, em 2025, né? E entender que os vapes, eles vieram para atualizar essa demanda de prova social, né? O mercado sabe que existem essas provas, existem os bebê reborns,
né, para crianças que ultrapassaram a faixa das crianças, né? Tem uns vapes também que são para os novos rebeldes, vamos dizer assim, né? Mas que tem uma função, várias funções, né, Cid? A função de amenizar uma dor, a depressão, a ansiedade, emoções que ela não consegue entender muito bem nessa fase, estresse. Então, é mais complexo do que parece, do que apenas vir aqui falar é certo e errado e falar você não deve fazer isso porque faz mal à saúde, né? Isso não... E aí a gente está falando também de uma geração que ela cresceu, né, diante de crises, né, teve a questão aí da pandemia que influenciou bastante. Então a gente precisa dar esse suporte emocional, né? Não adianta só cobrar esse equilíbrio emocional se não dá o suporte também. Eu sempre digo, né, é o acolher. Por mais aí que o assunto ele possa ser já muito debatido frente à sociedade, entende-se o que é certo, o que é errado, mas cada escolha ela é individual e ela tem um significado para o sujeito, né? Ele faz essa escolha dentro de um contexto de possibilidade que ele tem e muitas vezes revela uma fuga por trás, um adoecimento emocional, né? Então eu acho... Chamar esse adolescente para conversa, né? É isso, então eu acho que o que fica aqui, Rafa, da mensagem é a gente acolher sem o julgamento, né? Até porque aí hoje é o vape e aí a gente não se sabe o que vem depois, né? Qual que é a próxima transformação, né? Foi o cigarro, foi o vape e aí o que pode vir adiante. E vai vir, né? De acordo com as mudanças que estão acontecendo, vai vir. Então, é sempre aquele sentido de trabalhar frente à prevenção, né, Rafa? A gente sabe que a nicotina é altamente viciante, né? Você deu o seu exemplo, você te dá dor de cabeça e provavelmente dá dor de cabeça em muitas pessoas. Só que por essa questão das pessoas se sentirem pertencentes, ela continua usando e acabam se viciando de fato, né? Então depois fica difícil sair, né? As pessoas se tornam adultos viciados, né? E pode vir para outras coisas, né? Então o recado é esse, né, Cid? É chamar esse adolescente para conversa, é entender os contextos, né? Não é uma simples questão de você chegar a falar e faz mal que vai resolver, é você conversar por que faz isso, se ela pode pertencer a grupos de maneiras mais saudáveis, que se ela pode se posicionar de maneiras mais reflexivas, né, Cid? Era isso, então, a nossa informação no vídeo de hoje. Pedir ao pessoal, a nossa audiência aí, né, que se inscreva no nosso canal. Nós estamos com uma meta a ser batida aí de 100 inscritos e a sua participação nos comentários também é bem importante. Era isso então e até o próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Valeu.